Olá a todos, queridos irmãos e irmãs, louvados sejam Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Vou nesse vídeo relatar para vocês a atual situação, que mesmo após 4 anos, se agrava cada vez mais, que é do leste europeu, onde tem o país estado em Fátima. E sobre isso, eu quero passar uma informação para vocês que acompanham o canal, estão engajados, eu agradeço muito, que uma pesquisa que eu fiz, algumas notícias, eu estou preparando um vídeo dessa maneira, nesse formato aqui, para demonstrar para vocês realmente que o que nossa mãe predisse em Fátima sobre o país, que ela citou lá, vocês sabem qual é, da letra R, é de arrepiar e é de realmente nós nos compenetrar e viver o que Nossa Senhora, há anos, Fátima e após Fátima, pede para rezarmos pela paz mundial, pela conversão desse país. Então fica esse aviso desse vídeo que eu estou preparando para vocês. Repito, neste formato aqui de vídeo, certo? E no fim de semana quero disponibilizar aqui para vocês. Agora eu vou colocar a situação dos últimos 2 dias, ontem e hoje, sobre a Ucrânia e o país invasor, certo? Vamos ver o que aconteceu. Está estampado em todas as mídias aí, mas temos que fazer a nossa reflexão aqui. Agravamento do conflito do leste europeu. A Ucrânia faz o maior ataque a Moscou em 2 anos. Se a Ucrânia queima, o país R queima também, diz lá o presidente Zelensky. A notícia resumida de ontem, 18 de junho de 2026. A Ucrânia incendiou uma refinaria e paralisou aeroportos em seu maior ataque contra Moscou em 2 anos. Tá a foto aí. Tem várias filmagens, né? Várias reportagens. Você pode conferir na internet. O presidente da Ucrânia, Zelensky, disse que os russos devem culpar apenas um homem pela situação, que é o líder Vladimir. Com esses ataques a Moscou, ele explicou, resumindo, que impacta de alguma forma diretamente a população russa, para sentirem também essa situação de que está acometida lá o seu país, que foi invadido já há mais de 4 anos pelo país estado em Fátima. Notícia de hoje. Consequência dessa ofensiva, né? Com centenas de drones feito pela Ucrânia ontem. Uma chuva de óleo assusta Moscou após ataque da Ucrânia à refinaria. A explosão foi tão intensa que moradores relataram uma espécie de chuva preta sobre diferentes regiões da cidade. Segundo as testemunhas, muitas partículas escuras e resíduos semelhantes a óleo teriam caído do céu. Após o incêndio provocado pelo impacto na refinaria, enquanto as imagens compartilhadas nas redes sociais
mostram uma enorme coluna de fumaça tomando conta da área. O ataque atingiu a refinaria e provocou uma explosão que, de acordo com relatos locais, lançou parte da estrutura do teto pelos ares. Existem filmagens desse teto indo para os ares, uma parte considerável. E ainda agora, a notícia de hoje, da parte do país Estado em Fátima, o país R lá, começa a resposta. Embora os ataques de ambos os lados nunca pararam, mas está tendo sim um agravamento desde ontem. O país R, Estado em Fátima, diz que os ataques aéreos contra a Ucrânia continuarão. Notícia resumida, 19 de junho de 2026. Rússia retalhou a Ucrânia com ataques a instalações petrolíferas em Moscou. Kharkiv e Odessa foram atingidas, especialmente retaliando, atacando essas duas localidades. Odessa, inclusive, é muito bonita. É uma pena essa. A Europa inteira é linda, né, irmãos? Mas é uma pena, uma lástima. Conflito não é obra de Deus. O porta-voz do Kremlin, o D. Peskov, afirmou nessa sexta-feira, de 19, que os ataques aéreos do seu país, R, contra a Ucrânia, continuarão, e disse que Moscou avalia que Kiev não demonstra interesse em negociações. Bom, aqui tem o presidente Zelensky diz a mesma coisa, que o Vladimir não quer, né, que Moscou não quer negociar. E Moscou fala o contrário, que Kiev que não quer negociar. Mas a gente nota, os analistas falam isso, que quem é mais propenso à negociação sempre é a Ucrânia, mas que Moscou nunca aceita. Inclusive, aquele encontro que ele queria fazer, né, em um país neutro, o Vladimir, no primeiro momento, disse que iria, depois não foi. Lembram? A declaração ocorreu após novos ataques com drones ucranianos, ontem, né, na refinaria, na região de Moscou. Segundo o governo russo, medidas estão sendo adotadas para lidar com os impactos das ofensivas, enquanto o conflito entre os dois países segue sem acordo para uma solução diplomática. Aqui uma foto de Kharkiv e Odessa em chamas. Lamentável tudo isso. Em pleno 2026. Queridos irmãos e irmãs, agora que o conflito no Oriente Médio parcialmente parece diminuir com um acordo de paz, que ainda precisa se sustentar, conforme alguns analistas, porque tem aquela questão de Israel com o Líbano e aqueles grupos, né? Não dá para dizer o nome aqui, aquele principal lá do Líbano, o grupo que Israel ataca, enfim, quer tirar força daquele grupo, mas tem também o próprio Estados Unidos, o país lá de 3 letras em português do Brasil, também é algo bastante frágil, mas, como diz, gostei desse termo dos jornalistas, um acordo de paz, que bom, graças a Deus, mas que precisa se sustentar, né? O presidente Trump disse que esse acordo vai ser analisado nos próximos 60 dias. Se o país lá do Oriente Médio cumprir o que foi combinado, principalmente o projeto de energia N ser cancelado, né, de vez, aí sim poderá ter uma paz duradoura ali. E vamos ver também se o Estreito de Hormuz vai ser aberto. Pelo que eu vi dos Estados Unidos, eles retiraram. Veio a ordem hoje para retirar as forças marítimas, né, da Marinha Americana, dos portos iranianos. É um lado positivo, vale a pena rezar, veja. Começa a mitigar, pelo menos, este fato. Tem outras análises espirituais que temos que fazer aí sobre isso, né?
mas isso fica para lives. Seguindo aqui, o conflito do leste europeu, após 4 anos, infelizmente se agrava cada vez mais. Sabemos que os conteúdos proféticos apontam como o principal gerador de uma possível terceira G envolverá diretamente o país Estado em Fátima. Certo? Nós vimos não somente em Fátima, mas depois também Escorial, e também santos e beatos, como, por exemplo, a beata Ana Maria Taig, dentre outros santos e santas. Portanto, precisamos perseverar nas orações pela paz, nos animando e buscando forças no exemplo de Nossa Mãe Santíssima. Sim, irmãos, dela mesma. No exemplo dela, a Rainha da Paz, que está em Medjugorje, mais um ano presente, rezando, pedindo, né, esta novena pela paz mundial. Você deve estar acompanhando. Eu estou colocando todos os dias essa novena lá na página do Facebook, aqui, onde o céu toca a terra. Só botar no Facebook onde o céu toca a terra, você vai ter ali, já tem os 3 dias, e hoje vai ter à noite, coloca o 4º dia da novena. Certo? Rezando uma novena pela paz, lá em Medjugorje, na Colina das Aparições, juntamente com a Maria Pavlovich, evidente, que tem a aparição, pela paz mundial, principalmente, e as nossas intenções mais necessárias. Certo? Só queria deixar aqui, porque eu citei ali o conflito do Oriente Médio, alguns me perguntaram, Ale, agora com esse acordo de paz, não tendo conflito, a gente quer que isso aconteça, né? Que não aconteça, a gente reza para que não aconteçam. As advertências são para nos prevenir, para rezarmos. Fé ninivita, né? Profeta Jonas. Fazer como os ninivitas. Mas, em Iskioga, Nossa Senhora falou, nas aparições de 1935, 34, 36, e ali continuou para Benita Aguirre os próximos anos, com locuções, enfim, que, dentre tantas revelações a ela, que, sim, o país-estado em Fátima estaria em destaque, mas que o país lá, de 3 letras em português do Brasil, né, português e outros idiomas é 4 letras, ele, quando estivesse envolvido em algum tipo de conflito internacional, usando aqui as minhas palavras para vocês entenderem, estaríamos próximos de uma possível terceira letra G. Menininha, nem sabia nada na época, né? Que é isso? Mas a mensagem que estava sendo passada. E, realmente, porque o foco é o país estado em Fátima. Mas o país, esse já do Oriente Médio, está no panorama. Então, quer dizer, o mosaico está todo aí. Né? Está montado. Isso é um alerta para nós rezarmos pela paz mundial. Precisamos nos atentar a isso. Tudo que foi falado está se montando nesse mosaico. Teve conflito envolvendo, está tendo até ainda, né, parcialmente esse acordo de paz, mas no Oriente Médio está envolvido lá também com Israel, enfim, não está completamente, né, está envolvido. E é um país que tem atrás, né, tendo como sustento, sempre sustentando esses regimes, o país estado em Fátima, país R, né, que também, por sua vez, é unido à China, enfim, todos aqueles países lá, da Bielo R também. Mas, como eu disse, eu tenho um vídeo que eu vou preparar, que estou preparando para vocês verem como é real o que Nossa Senhora predisse. Tá bom? Teve um vídeo recente, a revelação linda, maravilhosa, para Valentina Papagna, mas que confirma, né, que estamos vivendo os tempos preditos em Fátima. Inclusive, teremos uma live de membros e vai ficar gravada ali. Se você se tornar membro, assista, né, as lives que estão sendo ali para membros. Muitos perguntam, Lê, se eu me tornar membro agora, o que ficou para trás, eu posso ver? Claro, está tudo ali, só membros têm acesso, tá? Eu peço, novamente, para nos manter aqui na plataforma, que está realmente muito difícil, tá? Podem acreditar.
Ficou bem estranho. Eu peço que vocês considerem a opção de se tornar membro. Tem duas opções ali, 1 e 2, tá? Nem que seja opção 1, não tem problema. Já ajuda, tá bom? Vamos rezar agora aqui com a nossa Mãe Santíssima, Rainha da Paz, Petrúcio Medjugorje. Vamos rezar pedindo a paz mundial. E também pelas nossas intenções. Quem quiser depois também, sempre eu peço, né, algum tipo de comentário, nem que seja uma ejaculatória, ajuda para impulsionar o vídeo, tá? Mas coloque suas intenções. Nossa mãe atende. Ela escuta, intercede, porque esse apostolado é consagrado à nossa Mãe Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Socorrei, Maria, é tempo. Socorrei, ó Mãe de Misericórdia. Sois poderosa para nos salvar nas necessidades e nos perigos, pois onde o socorro humano desfalece, não falhe o vosso. Não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois mãe, onde a necessidade for maior. Socorrei, Maria, é tempo. Socorrei, ó Mãe de Misericórdia. Amém. Nossa Mãe Santíssima e Rainha da Paz, rogamos vossa intercessão pela paz no mundo e as nossas intenções. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria e viva Jesus. Vamos seguir unidos. Peço que você deixe o like, ripem os vídeos, compartilhe, tá bom? E vamos seguir unidos na missão. Que Deus nos abençoe e a Virgem nos proteja. Na proteção dos arcanjos São Miguel, Gabriel e Rafael. Abraços, paz e bem, e sigamos unidos.